Cowboy Bebop é um anime que consta com uma única temporada, tendo um total de 26 episódios, sendo um anime que, diferente da maioria, não é uma adaptação, pois é uma obra original, tendo como estúdio responsável a Sunrise, dirigido por Watanabe Shinichiro, que dentre algumas outras obras que ele dirigiu, temos Sakamichi no Apollo, Samurai Champloo, Zankyo no Terror e entre outros, e eu nunca vi nenhum desses, embora já tenha ouvido falar de Zankyo no Terror, então eu não posso comentar muito sobre a direção do Watanabe Shinichiro. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Urshides. E nesse tipo de vídeo, nesse quadro de análise, eu comento sempre da obra com spoiler. Então caso você nunca tenha assistido Cowboy Bebop, esse vídeo vai conter altos spoilers. Então eu vou estar deixando linkado nos cards um vídeo que eu comento dessa mesma obra sem spoilers. Dado o aviso, agora sim, vamos começar logo com esse vídeo. É de fato um universo bem interessante, porém tem um ponto a destacar. Provavelmente é porque eu pessoalmente não vejo muita ficção científica, mas em muitas coisas do universo eu fiquei meio confuso, por não entender muito bem como funciona, seja os portais ou toda essa questão de poder ir de um planeta para o outro. Gostaria de ver isso ser melhor abordado. Também tem a questão que a Terra nem é mais habitada, porém, embora tenha sido algo que me incomodou um pouco, ainda assim não é algo que é ruim. Pois como a obra não se propõe a trabalhar o universo realmente, ao meu ver, eu não posso cobrar isso da obra. A obra começa até meio interessante, mas depois, com tantos episódios episódicos, em certo ponto da história acaba ficando meio chato. Tem até alguns episódios episódicos que são divertidos e que de certa forma possuem relação com a mensagem principal, que é sobre estar preso no passado. Eu até entendo o conceito que tem toda uma questão da história avançar apenas quando foca no passado dos personagens principais. Mas seria interessante se esses episódios fossem mais uma trama, em vez de ter vários episódios episódicos. Tivesse realmente uma trama acontecendo, eu acho que seria mais interessante. Porém, é mais uma opinião pessoal, porque eu não curto muito esse estilo. Alguns desses episódios até tem ideias interessantes, como o episódio lá sobre a preservação do meio ambiente, ou sobre o cara que só queria ajudar a irmã. Embora sejam ideias legais, não é abordada de maneira que te faça realmente refletir mais profundamente sobre o tema, sendo mais um episódio ok. Gostaria de saber mais também da trama que envolve o passado do Spike. Na minha humilde opinião, não te dá uma base boa o suficiente de como funcionava todo aquele contexto que o Spike vivia antes, o que faz você, telespectador, em alguns momentos ficar um pouco confuso, mas eu devo admitir que os dois episódios finais são realmente muito bons, dando um destaque especial para o último, que é simplesmente sensacional. Todas as cenas do Spike lutando com os caras do sindicato, até enfim enfrentar o Vicious, que infelizmente não é lá uma luta tão épica, mas que ainda assim tem um final bem interessante, com o Spike caindo no fim, dando a entender que ele morreu, mas sem de fato confirmar isso. Embora tenha dito que infelizmente não é tão épica, eu acho que não era o objetivo realmente de uma luta épica, e sim ter aquele lado mais melancólico do personagem do Spike, toda aquela questão de ele viver no passado e tal. Então eu acho que foi proposital, então na real não seria infelizmente. Sinceramente, a maioria eu não achei lá muito bons. Do grupo principal mesmo, achei bem ruinzinho a Edo, mas em destaque temos o Spike, a Faye e o Jetto. Tem alguns outros personagens que seriam muito bons para a trama se fossem melhor explorados. Personagens como a Julia e o Vicious, que ficou em falta de aprofundamento, o que é realmente uma pena. Mas enfim, indo para os personagens que eu achei mais interessante, vamos começar com o Jetto. Ele é um personagem que, assim como todos da obra, está relacionado de alguma forma com estar preso ao passado.
Ele era um policial e tinha uma namorada, mas era um relacionamento onde as coisas não eram decididas a dois, e sim apenas ele tomava as decisões, enquanto a Lisa, sua namorada na época, só esperava por ele como uma princesa esperando seu príncipe, o que fez em certo dia ela deixar ele com uma carta que estava escrito adeus, e junto dessa carta havia um relógio que fica meio subentendido que foi da Lisa para ele. E esse será um ponto muito relevante para o personagem. Depois de ter sido largado por sua namorada, ele demorou ainda 6 meses para tomar a decisão que se o relógio parasse e ela não voltasse, ele iria embora. E assim ele fez. E alguns anos depois, quando ele a rever, vemos o relógio parado e ele ainda de certa forma pensando no passado, o que é uma grande metáfora que o tempo dele parou. E no fim desse episódio focado no Geto, vimos ele jogando o relógio no mar, que seria uma simbologia de deixar o passado para trás e seguir em frente. E ainda tem uma frase que o Geto fala para a Lisa, que é o seguinte: ele pergunta o que ela vai fazer e ela diz que vai esperar o namorado que foi preso ser solto. E aí o Geto solta a frase, que não vai demorar muito, pois o tempo está fluindo, que é obviamente outra simbologia clara sobre o tempo está fluindo, precisamos seguir em frente. Mas um ponto que eu acho importante destacar é que através do Geto ficamos sabendo que, por Cowboy Bebop ser uma obra futurística, já é possível reconstruir um membro, e nem é tão caro. Mas o Geto não quer isso. Vejo claramente como uma forma de se manter preso ao passado ainda de alguma forma. A última simbologia que eu gostaria de falar aqui, ainda em relação ao Geto, e temos o seu título, Black Dog, que é dito que quando ele mordia algo, ele não soltava. Eu vejo isso como uma clara interpretação que pode ser observada, é que ele não largava o seu relógio que o prendia ao passado, ou até mesmo que ele mordia o seu passado, se agarrava ao seu passado e não seguia em frente, não soltava de nenhuma forma. Mas depois isso acaba mudando, como eu já comentei. Indo agora para o próximo personagem, e temos o Spike. É o personagem principal e ele é um personagem bem misterioso. Em muitas cenas vemos ele pensativo, como se estivesse pensando em algo. De pouco em pouco, vamos entendendo mais sobre o personagem, embora eu gostaria que fosse mais aprofundado. Mas é bem interessante toda a jornada dele. Vemos que ele é alguém extremamente preso ao passado. Qualquer pista sobre seu passado, mais especificamente falando sobre a Julia, ele deixa tudo para trás e vai. Temos uma metáfora interessante sobre ele ter olhos que enxergam o passado e o futuro. Mas não fica apenas na metáfora, como também algo físico, já que literalmente ele tem olhos diferentes, porque um deles é artificial. Temos toda uma questão dele não saber se está realmente vivo. Talvez ele até queira ser morto fisicamente falando, já que tem uma cena que ele basicamente diz: talvez possa ser realmente o meu fim. Ele diz algo assim lá no episódio do cara super-humano que quer matar ele, mesmo sabendo que ele ia provavelmente morrer se fosse o encontro desse cara. Ele ainda vai, quase como se estivesse dizendo de forma mais sutil que ele quer morrer. E outra prova disso, dessa questão dele se questionar se está realmente vivo, é no próprio final, quando ele diz que vai até lá a batalha final para descobrir se ele está realmente vivo. E quando a Julia morre, vemos que ele nem ao menos chora, quase como se realmente o seu lado mais humano, o seu lado mais sentimental, vamos dizer assim, o seu lado mais emotivo, ele já deixou para trás há muito tempo. É um personagem muito interessante e que, se fosse melhor explorado, poderia ser ainda melhor. Mas indo agora para a terceira e última personagem que eu vou citar aqui, temos a Faye. Ela é uma personagem que inicialmente eu não esperava muito dela, mas conforme a história anda, acaba sendo uma personagem muito interessante. Basicamente, ela não tem memórias do passado. Isso por causa de um acidente que ocorreu no passado. Nisso, ela foi meio que congelada e quando acordou, ela não lembrava mais a sua história de vida. Em muitos momentos, vemos como ela é totalmente presa em saber sobre seu passado, a ponto de talvez não estar vivendo o presente. Uma personagem que parece bem decidida e até meio perigosa, no sentido que a qualquer momento ela pode trair a todos.
o que pode ser resultado, porque meio que como ela não tem memórias, ela não sabe em quem pode confiar. Isso, no caso, em maior parte da obra, pois em certos momentos ela também parece tão frágil emocionalmente. Ela acaba se afastando do grupo principal quando ela se recorda sobre o seu passado. Então nisso, ela tenta voltar para o lugar de onde pertencia. Mas ao chegar lá, infelizmente, ela observa e não tem nada lá. Todo esse tempo, ela só queria um lugar para chamar de casa, algum lugar para pertencer. Ela acaba percebendo que seu lugar era com Spike e os outros, e por isso tenta impedir o Spike de ir para a batalha final. Afinal de contas, para ela, eles eram a sua família. Acho que já ficou bem claro que essa obra é sobre se manter preso no passado e, consequentemente, não viver o presente. Eu diria que esses três personagens citados são os que melhores passam essa ideia, embora a Edo também tenha certa participação nisso. Mas fica claro que cada um tem seu passado e que não quer falar muito sobre isso com o outro. Isso fica claro no episódio que o Geto ele não quer falar muito sobre o seu braço, do porquê ele decidiu permanecer com seu braço de metal. Ele não fica nem um pouco confortável e feliz em ficar falando sobre esses assuntos. E embora tenha todos esses pontos bem positivos, devo dizer que em alguns momentos a mensagem não consegue te impactar muito bem, por falta de aprofundamento, como na cena que a Edo vai embora, provavelmente atrás do seu pai. É para ser uma cena bem emocionante dela seguindo em frente, mas para mim não funcionou, principalmente porque eu acho ela uma personagem bem ruinzinha. Mas um ponto bem positivo desses personagens é toda essa questão de não serem os heróis. São apenas pessoas que às vezes podem ter atitudes que podem não ser tão heróicas ou até mesmo cruéis, o que deixa eles tão humanos. E uma outra coisa interessante é como, de certa forma, a Faye e o Geto conseguiram seguir em frente, deixando seus passados para trás. Mas o Spike, diferente deles, ficou preso em seu passado até o fim, o que causou sua provável morte no final. Ele até diz que viveu um sonho, se referindo provavelmente ao tempo com seus companheiros. Começando pela direção, que, sendo bem sincero, ajuda bastante na questão de personagens, pois tem muitas cenas que o personagem nem ao menos está falando, apenas parado, olhando para algum lugar, mas graças à direção, da forma que ela é aplicada, a obra consegue te passar muito bem que o personagem está refletindo sobre a sua própria vida, preso em seu passado. Traz uma melancolia muito interessante. E esse ponto é simplesmente incrível. Sobre a ação, não temos tantos movimentos, mas o que tem é até que bem feito, principalmente para a época. Tem algumas coreografias de artes marciais, mas é aquilo, não é o ponto forte da obra. É ok, né? Temos também algumas cenas de armas de fogo e naves, mas como já comentei, é ok. É divertido, é legal, mas nada muito acima da média. Mas indo agora para a trilha sonora, não tenho muito a acrescentar ao que já falei no vídeo sem spoilers. É simplesmente incrível, é muito boa, te traz todo aquele clima de realmente estar no passado. Lá para a década de 50, 60, o que eu acho que é muito bom. E eu até acredito que isso é uma ferramenta narrativa para ter esse contraste, porque Cowboy Bebop é um anime futurístico. E ao mesmo tempo, temos toda essa questão das músicas te passarem uma vibe mais antiga, ou até essa questão do cowboy, só que agora no espaço. Cowboy é algo bem antigo, então tem esses contrastes sutis muito interessantes que te faz entrar nesse clima de passado e futuro, de ao mesmo tempo estar vivendo o futuro, mas com sua mente lá no passado. Então tudo isso junto torna essa obra simplesmente muito boa. So now we just pray them words that we couldn't say.
scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Concluindo então, Cowboy Bebop é um clássico que fala bastante da relação do ser humano com o passado, mostra as consequências de viver uma vida presa ao que já aconteceu em que não vivemos no presente e como isso pode ser prejudicial. O seu passado é de fato importante, mas no fim ele não é a essência de quem você é. Os humanos podem ser o que quiser. Essa é uma frase que eu concordo bastante. Embora não seja exatamente dessa obra, acho que se encaixa bastante nesse contexto. Eu pessoalmente não acho Cowboy Bebop uma obra-prima. E até acho que tinha potencial para ser ainda melhor, se explorasse melhor algumas coisas. Mas com certeza não é uma obra ruim. Eu diria até que é uma obra acima da média. Ainda mais se a gente for considerar o seu tempo. Trazer esse lado mais reflexivo deve ter sido algo único para a época, pois embora tenha um universo intrigante, não é o foco. Diria que é parecido com o Evangelho, que tem um universo interessante, muito interessante mesmo, mas o foco lá é trabalho de personagem. Eu ainda pretendo trazer algum dia Evangelho para o canal. Uma coisa que eu não comentei aqui é que até existe um certo romance nessa obra, né, em Cowboy Bebop, mas é tão ruim que eu achei melhor nem trazer aqui. Mas enfim, deixa aí embaixo o que você acha dessa obra. Eu nunca vi ninguém comentando ruim sobre Cowboy Bebop. A maioria que assistiu ama Cowboy Bebop, mas deixa aí embaixo sua opinião sincera sobre a obra. Vamos continuar a discussão sobre esta obra aí nos comentários. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!